Salve, estamos no ar com o podcast Desobediência Sonora, edição 173, um terceiro episódio da série Leituras do Antifascismo, gente que interpretou o fascismo enquanto o encarnava, de 1915 a 1944, com o historiador André Nicásio Lima, Godinho. Nesta edição, sobre o quando o fascismo se tornava mais forte, de Bertolt Brecht. Foi ao ar pela Rádio Antena Zero no dia 22 de novembro de 2018. E todas as quintas vão ao ar os programas Desobediência Sonora, às 18 na Rádio Antena Zero com novas entrevistas e das 22 à meia-noite na Rádio Comunitária Cantareira, com seleção musical e nosso arquivo de podcast. Mais sobre nosso trabalho no desobedienciasonora.milharal.org. Salve, estamos no ar com mais um Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. E hoje a gente vai continuar aqui com a nossa série Leituras do Antifascismo com o famoso Godinho. Pela primeira vez a gente teve ouvintes, acho que a gente chegou a 12 agora. E tem um que até falou pra gente trocar uma ideia, que é o Douglas lá da Lapa, veio conversar com a gente. Isso é inédito, então o Godinho é uma estrela. Valeu, Godinho, por voltar aí. O que a gente vai falar hoje aí nessa... tem plateia aqui, cadê a plateia? Veio plateia pro Godinho, meu. O cara é muito famoso, você é louco. Vai destruir o fascismo com o Godinho liderando. E aí, Godinho, o que você vai falar hoje com a gente aí? Bom, valeu aí. Eu vou continuar falando de autores aí que resistiram ao fascismo e que interpretaram enquanto encaravam, né, a ascensão do fascismo. Hoje eu vou falar de um cara que era camarada do primeiro que a gente falou, que é o Walter Benjamin. E como sempre eu tô começando com uma citação, eu vou falar uma poesia dele aqui, que é em homenagem ao Walter Benjamin. Talvez vocês se lembrem, quem viu o programa, que o Benjamin se matou quando estava cercado por tropas nazistas, né? Ele tentou fugir, né, naquele contexto e não conseguiu. O nosso personagem de hoje é o Bertolt Brecht, que era amigo do Walter Benjamin e que escreveu muitas poesias em homenagem a pessoas que não sobreviveram a esse processo. O Benjamin foi uma dessas pessoas e ele fez essa poesia aqui. Soube que você levantou a mão contra si mesmo, antecipando assim o algoz. 8 anos banido, vendo a ascensão do inimigo. Por fim, acuado numa fronteira intransponível, você transpôs a que pareceu transponível. Reinos desmoronam. Chefes de bandos andam como estadistas. Já não enxergamos os povos sob os armamentos. O futuro está em trevas e as forças do direito são fracas. Tudo isso você viu ao destruir um corpo torturável. Walter Benjamin aí, que destruiu um corpo torturável, se matando para não parar num campo de concentração, foi um dos homenageados pelo Bertolt Brecht, que foi um poeta, dramaturgo, um cara envolvido com a arte, fez cinema, fez uma pá de coisa, envolvido aí nessa luta cultural, né? E o contexto que ele vem aí é o mesmo contexto do Walter Benjamin. Os dois foram amigos, debateram, tinham ideias parecidas enfim, vieram aí de uma realidade que era da Alemanha durante a ascensão do fascismo. Bertolt Brecht tinha um cara na escolinha do professor Raimundo, né, cara? O Bertolt Brecht. Exatamente. Mal sabia eu que era um cara firmeza. E, bom, falando contextualmente aí do que estava acontecendo, como que foi a ascensão do nazismo na Alemanha? E a nacionalidade do Brecht também? Qual que era? Era alemão também? Também. Ele era do sul da Alemanha, mas ele viveu em Berlim também, que foi a mesma cidade que o Benjamin nasceu. Eles se conheceram ao longo desse processo, eu não sei exatamente em que momento, mas ele vem desse mesmo contexto de Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial virando um país devastado. O Brecht, ele se opôs à guerra, né? Ele já ficou famoso, né? Ele começou a ficar famoso nesse contexto com um poema que era contra a guerra,
já quando estava acabando a Primeira Guerra Mundial, ele lançou um poema que se chama A Lenda do Soldado Morto, que é uma canção, na verdade, né? E que conta a história de um soldado que morreu na guerra, foi enterrado, e que naqueles momentos finais da Primeira Guerra Mundial, quando já os países estavam devastados, todos os homens em idade de servir já estavam inválidos, enfim, aquela tragédia total de guerra, ele fez essa canção que é falando de um cadáver, um soldado cadáver que é desenterrado para lutar na guerra, porque é a única pessoa que sobrou no país, né? Um pouco isso, assim, né? Depois que os homens já tinham ido para a guerra, se tornado mutilados, doentes, não tinham mais condições de lutar, estavam levando as pessoas que já não tinham perna para a guerra, que já não tinham olho para a guerra, porque não tinha mais ninguém para lutar. Ele ficou famoso com esse poema, que é um poema falando sobre o quanto esse esforço de guerra que a Alemanha estava fazendo durante a Primeira Guerra Mundial, enfim, tinha desfigurado a humanidade das pessoas que viveram naquele lugar, né? Então, o Brecht sempre teve uma questão com a guerra. Ele viveu a experiência da Primeira Guerra, ele era estudante de medicina quando aconteceu a guerra e foi alistado, ele foi forçado a servir o exército como enfermeiro, mas ele já assumiu esse posto no finalzinho, então ele mal chegou a atuar, né? Mas ele vem dessa mesma experiência que o Benjamin, que é a experiência da ascensão do nazismo na Alemanha, depois da catástrofe da Primeira Guerra Mundial. Uma diferença dele é que ele foi mais atuante no sentido de uma militância mesmo, quer dizer, de estar o tempo todo preocupado com a atuação na realidade, em fazer um teatro, canções, poesia e tudo mais, que intervisse naquele contexto, e de atuar como uma espécie de um agitador cultural naquele contexto para fazer frente aos militarismos vários que vieram depois da Primeira Guerra Mundial. O nazismo do Hitler era mais um autoritarismo entre vários militarismos e tudo mais que existiam na Alemanha naquele momento. Existia uma onda militarista, saudosista do regime que existia até a Primeira Guerra Mundial, né? E eu acho que para isso, agora sim, entrando, né, na resposta da pergunta, falando um pouco de como foi a ascensão do nazismo, acho que é importante situar isso, né? A Primeira Guerra Mundial acaba, né, com a Revolução Russa em 1917, depois em 1918 você tem o armistício, a Alemanha perde a guerra, né, ela se rende no final da guerra. Houve uma grande oposição em termos de as pessoas se recusarem ao alistamento, as pessoas não aceitarem mais a guerra, no sentido de que as suas vidas já virou uma tragédia por causa dela, e ela ajuda a pôr fim à guerra. As pessoas realmente não querem mais ir para o fronte, e isso é um dos motivos que acaba com a Primeira Guerra Mundial. E o Brecht fez parte dessa campanha um pouco para que a guerra acabasse, né? Ele, depois que a Alemanha perde a guerra, o discurso nazista se articula em grande parte em torno da memória dessa guerra, da derrota na guerra, defendendo a volta de uma Alemanha militarista. Porque o que acontece? Tem uma tentativa socialista de revolução junto com a Revolução Russa, logo depois, 1918, 19, na Alemanha, de revolução comunista. Essa revolução é derrotada. Se forma uma república liberal, né, com um parlamento, com todas as instituições, né, liberais, burguesas típicas, né, que nós conhecemos todos, nós que vamos votar a cada 4 anos, que acreditamos, né, supostamente no sistema representativo, enfim, esse tipo de regime, né, próximo do que são as nossas democracias, ele foi estabelecido lá. Ele foi sendo sabotado e deslegitimado pelos autoritarismos e principalmente pelo nazismo, até ser destruído ao longo desse tempo. Então, quer dizer, depois dessa revolução, a gente tem a fundação do Partido Nazista em 1920. Então 5 anos depois, 2 anos depois do fim da Primeira Guerra, né?
1923-24 é a prisão do Hitler. Ele escreve o livro dele lá. Até então ele era seguido por um grupinho muito pequeno de pessoas. Em 1929 tem a crise do capital, que é global e que atinge a Alemanha muito pesadamente, né? Os governos da social-democracia, quer dizer, da esquerda moderada, tinha conseguido manter alguma estabilidade durante algum momento, mas ali a Alemanha afunda de vez, né? E das ruínas, do que sobra aí, é que o nazismo vem como uma força realmente capaz de tomar o poder, de mobilizar grandes parcelas da população, de transformar aquilo que era uma pequena minoria no movimento de massas, né? E aí, 3 anos depois disso, né, quer dizer, você tem a Alemanha já tomada por grupos paramilitares e uma mobilização de massa enorme, né? Os primeiros anos da década de 30 já são de um terror muito grande sobre a população que era opositor por algum momento ou que era perseguido por algum momento. E aí em 33 o Hitler chega ao poder nomeado chanceler pelo presidente de então, que era de uma coalizão de direita que estava no poder. O Hitler, apoiando essa coalizão, chega como chanceler. E aí, a partir dali, através de alguns golpes, enfim, e da morte do presidente, ele vai acumulando poder. E, enfim, é questão de meses, né, da chegada dele no poder como chanceler para a transformação de um sistema, de um regime liberal com eleições e tudo mais, um regime totalitário de partido único. É questão de meses para ele chegar no poder e aquilo fechar de vez, virar uma ditadura completamente fechada, que não só os comunistas, social-democratas, mas até os católicos, todo mundo que tinha apoiado, conservadores e tudo mais, irem para a ilegalidade, o partido nazista ser o único partido legal da Alemanha. Então é um processo que começa desde o final da Primeira Guerra Mundial, mas que se acelera no começo dos anos 30 e com a crise de 29, e o nazismo chega muito rápido ao poder depois da crise de 29. Né? O Brecht, então, ele já era um opositor do nazismo desde o comecinho do nazismo. Ele já era odiado pela extrema-direita alemã, por esse pessoal militarista, autoritário, tal, desde o final da Primeira Guerra Mundial, porque ele se notabilizou fazendo poesia e teatro contra a guerra, contra o lugar que a Alemanha estava de disputar um lugar de potência mundial através de uma guerra, enfim, provocando a morte de sua população e tudo mais. Então, quer dizer, o Brecht, ele já era um inimigo do nazismo desde que os primeiros nazistas existiram, né? Ele foi, realmente, o Hitler chegou no poder, ele fugiu na Alemanha na hora, porque os livros dele já tinham sido queimados, ele sabia que poderia ser queimado em pessoa depois dos livros dele, né? Bom, vamos ouvir aí a primeira música da nossa trilha de hoje. A gente vai ouvir o Angelic Upstarts com Bandeira Rossa e a versão, né? Porque é uma mistura de italiano com inglês. E aí a gente volta aí com o Godinho pra continuar a história do Brecht.
de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar. E aí a gente tá precisando escutar muito coisas antifascistas e história, porque o negócio tá feio aí. Até o chanceler do Brasil tá falando que o nazismo é de esquerda, né? Que o aquecimento global é esquerda. Então, tamo forte, né? A gente tá determinando o clima do mundo aí, né? Total. Poderoso. E, Godinho, no último episódio você falou sobre o Walter Benjamin, que ele era um intelectual e sobretudo que ele era um judeu, e isso atingiu ele mais fortemente, né, pelo nazismo. E no caso do Brecht, né, que você falou que ele já fazia uma oposição, como que atingiu ele o nazismo, né? Como que foi? Ele teve que fugir? Ele conseguiu ficar algum tempo lá? Bom, o Brecht já era um inimigo público do nazismo desde que ele começou a surgir. Quer dizer, ele era um cara que ganhou uma certa influência depois de canções, poesias, peças de teatro dele ficarem conhecidas de um público que era crítico da guerra, era crítico do fascismo entre comunistas, anarquistas e tal. E então, assim, logo de cara ele já estava entre os perseguidos, né? De ter livro queimado, de ter suas obras malditas, censuradas e tal, né? Isso aconteceu com gente pelos mais variados motivos. Um exemplo disso é o Freud, que não era um cara subversivo, né, no sentido político, que ele era conservador politicamente, não era comunista nem nada disso, mas que os livros dele foram queimados porque ele discutia a sexualidade de uma maneira que não cabia dentro da ideologia dos caras, que, enfim, tinha uma... porque ele discutia violência, porque ele discutia... teorias que poderiam desconstruir o discurso nazista, né? E por ser judeu, né? E é interessante, eu estou citando Freud porque ele é um caso de que ele comentou a queima dos livros dele falando como evoluímos nesse século. Se fossem séculos atrás, eles não queimariam meus livros, eles me queimariam. E ele escreveu isso quando queimaram os livros dele em 1933. E poucos anos depois, queimaram 5 milhões de judeus, né? Ele teve que fugir por ser judeu, por ser alguém que fazia ciência de uma maneira que era incômoda ao nazismo. E é um desses casos, né, de pessoas que não tinham como escolher uma posição favorável ou contrária ao nazismo porque eram alvo e não tinham como, né? O Brecht, ele... durante a Primeira Guerra ele era adolescente, tinha 16 anos quando começou a Primeira Guerra Mundial, chegou a se empolgar com a onda patriótica da Primeira Guerra Mundial. A gente também tem que fazer um esforço de imaginar um pouco o que foi isso, e talvez a nossa experiência recente permita um pouco melhor, né, o que é uma empolgação patriótica com a guerra, né? Quer dizer, existe um texto que eu acho que vale muito a pena ler, que é da Rosa Luxemburgo, que se chama Socialismo ou Barbárie, que é de 1915, que é durante a Primeira Guerra Mundial, que ela dá um pouco a noção disso. Quer dizer, até estourar a guerra, houve uma efusão de patriotismo na Alemanha. A Alemanha vai pra guerra, vamos lá, e desfiles patrióticos, bandeiras, todo mundo, né, acreditando na nação. E aí passaram meses, os soldados indo pro fronte, morrendo e indo pra vala comum e nem voltando pro país. Pessoas, quem voltava louco e mutilado e cego e tudo mais. Um cenário de catástrofe social. A guerra foi se deslegitimando, né? E o Brecht se converteu um pouco no militante anti-guerra ao ver os amigos desaparecendo, e desde então ele já era um inimigo público. Ele, em 1926, organiza o Teatro Épico, que é uma etapa importante da carreira dele, que é pensar um pouco uma forma de teatro que vai fazer com que aquilo que é o público, né, não seja só espectadores, mas que participem de um certo julgamento sobre as ações humanas que estão sendo encenadas no teatro. O teatro do Brecht tem um pouco essa característica, quer dizer, você não tem como ficar alheio a ele.
você precisa tomar uma posição diante dele, ele te coloca no lugar da pessoa mais miserável da sociedade, que sofre mais com as opressões dessa sociedade, e você tem que olhar o mundo daquela perspectiva e tomar uma decisão. Quer dizer, se você decidir pelo opressor, você vai ter que assumir aquilo sem cinismo diante do teatro dele. Eu acho que essa estratégia de quebrar o cinismo que organiza a nossa sociedade é importante no teatro do Brecht, e isso fez dele alguém que, enfim, foi um perseguido político desde o começo. O Brecht se manteve na Alemanha fazendo oposição até o Hitler chegar no poder. No mês seguinte, à posse do Hitler, ele fugiu da Alemanha, foi para a Dinamarca, depois foi indo de país em país, foi para os Estados Unidos, que foi onde foi o exílio mais longo dele, né? Até depois do fim da guerra. E a gente agora tá muito em voga, né, esse discurso anticomunista aqui no Brasil, né, na nossa conjuntura. E a gente vê aí vários pensadores falando que isso não é de agora, né, já vem desde essa época. Como que era esse discurso anticomunista na Alemanha nazista? Eles falavam esse negócio de comer criancinha da vida, essas coisas todas. Elas não vêm de agora. Como que era a ligação de conservadores, de judeus que não tinham nada a ver com o comunismo e jogavam tudo no pacote, igual agora jogam aquecimento global, né? Tipo, como que era isso? Exatamente, sempre foi essa maçaroca, sempre foi essa mistura de discursos que, se você olhar e parar e falar, não, pera, isso aqui não liga uma coisa com a outra, realmente não liga. Quer dizer, eles tinham... que o nazismo é de esquerda, né? Inclusive esse papo, porque é um pouco essa história do, como a gente vê, né? Você identificar determinado partido como responsável de todos os problemas que o país tem, né? A Alemanha estava realmente vivendo uma catástrofe social, com um desemprego absurdo, com fome, miséria, a gente realmente passando as piores situações possíveis por causa da Primeira Guerra Mundial. E um argumento muito forte, que realmente ajudou a mobilizar, né, contra a esquerda, foi a de que os comunistas tinham sido responsáveis pela derrota alemã, os comunistas e os judeus, pela derrota alemã na guerra, né, por serem pessoas que se opuseram à guerra por alguma razão, por serem pessoas que defendiam soluções não bélicas para os conflitos, por serem pessoas que defenderam de alguma maneira que o sistema mundial não chegasse àquela situação da Europa se autodestruir, que é o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Então houve muitos judeus engajados contra a guerra e houve um movimento comunista realmente batendo nesse ponto, né? A Rosa Luxemburgo é um exemplo muito claro de quem se marcou uma posição o tempo todo contra a guerra, e muitos comunistas foram como ela, né? Então, culpar os comunistas pelos males da Alemanha, porque os comunistas seriam os culpados pela derrota na guerra, porque eles eram traidores, que falavam a Alemanha não tem que mandar mais soldados para a guerra, né? Esse foi um papo do nazismo que pegou, que um deles que deu certo, e que eu acho que é importante a gente falar. É comum a gente ouvir falar que, quer dizer, o nazismo construiu suas mentiras juntando um monte de verdades, porque existem verdades no discurso, né, que as pessoas não vão acreditar se você falar só coisas lunáticas. Então falar a esquerda apoiou, os comunistas principalmente apoiaram o fim da guerra, não quiseram que a Alemanha continuasse na guerra, era uma verdade. Os comunistas, muitos deles tinham sido contra a guerra. O sentido que ele deu a isso é que foi mentiroso. O sentido de dizer que eles fizeram isso porque queriam o mal da Alemanha. Eles fizeram isso porque eles não queriam mais ver seus vizinhos desaparecendo porque foram para a guerra e acabaram numa vala comum. Porque não queriam mais perder parentes ou ter pessoas que perderam um braço, uma perna na guerra. Porque não queriam mais que a guerra continuasse. Porque a guerra é uma catástrofe. Porque eles eram contra a guerra, né? Então, transformar essa luta contra a guerra que os comunistas fizeram num motivo para serem odiados os comunistas é um procedimento típico do que o nazismo fez, que é usar coisas que a população sabe que é verdade. Elas lembram dos comunistas fazendo panfletagem contra a guerra,
né? Quando ele fala, vocês lembram que os comunistas eram contra a guerra? A população lembra que os comunistas eram contra a guerra. Então, eles são conspiradores que querem o mal da Alemanha. É um pouco por aí a conversa, né? E outra coisa também é o governo social-democrata, que foi um governo que foi se aliando e aceitando, né, todo tipo de política contra as bandeiras históricas da esquerda. Fez um governo... essa história em algum lugar. Exatamente. Um governo muito fácil de bater, exatamente porque se aliou ao capital, porque fez tudo que não eram as bandeiras que durante o século XIX o movimento operário tinha construído, o movimento comunista tinha construído, a social-democracia mesmo tinha construído, e era um alvo fácil de bater. No final das contas, a social-democracia acabou sendo quem ficou defendendo o regime. Que os nazistas sabotaram o regime liberal com eleições e tudo mais, como a gente também conhece, né? Uma história que a gente está vendo. E quem virou defensor do regime liberal com eleições, com Constituição, foi a esquerda que governou o país e que foi fazendo acordos e traindo aquilo. Então, era fácil para o Hitler bater, né? Tornou-se um pouco fácil isso, né? Porque ele usava mentiras à vontade, né? Quer dizer, era uma máquina de produzir mentiras com instrumentos de mídia, instrumentos de novas tecnologias e tudo mais para difundir isso, e porque a esquerda tinha chegado ao poder por uma aliança de classes que, enfim, levou ela a aparecer diante dos trabalhadores alemães como um projeto político traidor. E que o Hitler aproveitou muito bem isso para dizer todos os problemas que a Alemanha passa são resultado de uma conspiração que inclui judeus, comunistas e a social-democracia que governou o país. Nossa, assustador as semelhanças com o momento atual do Brasil e algumas partes do mundo, né? Agora a gente vai ouvir um rap francês, a gente tá aqui com um assessor poliglota que vai falar aqui pra gente qual é o nome da música do rap francês. Fala aí, o Rafael tá aqui, nosso camarada. Fala aí, qual que é o nome dessa música que vai tocar agora? Olha, eu não tenho certeza, mas eu suponho que é Côté e Loup Druide. Ni oubli, ni pardon. Minha letra é ruim, mas o francês dele é bom. Então vamos ouvir o som e a gente volta aí pra continuar essa conversa. Oubli. Souviens-toi Madrid 2007 dans ces trames de métro. 11 novembre, date où tomba Carlos Palomino. Frère de combat tué par un militaire facho. Arrêté démocratie nationale, on était tout chaud. 4 camarades plantés par les héritiers de Franco. Alerta, alerta, antifascista, asesinado. La vengeance et la rage envahissent nos cœurs. Siempre estamos contigo, pollo. Les coups de la matinée, nos frères et sœurs. Coups fataliens à Prague et Van à Moscou. Mort de cette plus froide de rafale. Meilleur moment pour l'ordre sous l'œil de l'état complice. Assassine Anastasia Pavlova, aidé par la police. David César et 2000, 3000 ans, 13 coups de couteau. Ton décès déclenche une émeute juste dans les eaux. C'est en sortant de chez lui qu'est abattu Fyodor Filatov dans un concert antifa que s'écroule Alex Krylov. Le meilleur hommage, c'est continuer le combat. Ni oubli, ni pardon, devant les assassinats. Face aux abus de la police, face aux crimes fâchés. Jamais, non jamais, on baisse pas les bras, nous traîne pas factice. Le meilleur hommage, c'est continuer le combat. Ni oubli, ni pardon, devant les assassinats. Face aux abus de la police, face aux crimes fâchés. Jamais, non jamais, on baisse pas les bras, notre haine n'est pas factice. Schultz rencontre dans cette station une lame de 15 cm perforant le cœur d'un père, laissant derrière lui ce qu'il a fait naître. Kodja Lukin pour son anniversaire est pris en traite. Coup de pierre sur la tête, coup mortel que les nazis fêtent. Au service de la bourgeoisie, attaque ceux qui aident les sans-abri. S'en prennent à Timur Kacharava et ses deux amis. Trop de morts encore pour Rodenko et Ryukin. 23 décès, 240 blessés, 2100 en Russie. Retour en Italie, j'étais pas parlé de Renato, créateur du label Rinois, faire de lance anti-facho, reggae alternatif, en faire péter la sono. Antifax s'y fait planter, à coups de couteau dans le dos. Je ne partirai pas aussi vite que la balle que marquait leur farsu. En pleine tête, en plein jour, à Moscou et en pleine rue. Défenseurs des droits, des opprimés et des invaincus. Malgré la répression, nous resterons toujours convaincus. Le meilleur hommage, c'est continuer le combat. Ni oubli, ni pardon, devant les assassinats. Face aux abus de la police, face aux crimes fâchés. Jamais, non jamais, on baisse pas les bras, notre haine n'est pas factice. Le meilleur hommage, c'est continuer le combat. Ni oubli, ni pardon, devant les assassinats.
assassinats, face aux abus de la police, face aux crimes fascistes. Jamais, non jamais, on baissera les bras, notre haine n'est pas factice. Clément Méric est décédé après une violente bagarre avec des skinheads hier soir en plein Paris. Un étudiant engagé, militant, antifasciste et proche de l'extrême gauche, il est décédé il y a quelques heures à l'hôpital. À tous ceux et toutes celles qu'on a oubliées, ceux et celles que les brins ont et vont martyriser. Ziganes, hongrois humiliés, syndicalistes qu'on vient tuer, zapatistes persécutés, palestiniens enfermés, étrangers tout pays molestés, ethnie agressée, indépendantistes torturés, militants assassinés, peuple occupé, communauté exterminée. Nos luttes, nos mémoires, nos textes vous sont dédiés. Ni oubli, ni pardon. De volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. A gente acabou ouvindo um rap francês. Como é que fala? Vai, Rafael, fala aí. Eu acho que é écouter les droits ou druide, não sei. Ni oubli, ni pardon. Bom, ninguém vai saber, a não ser quem fale francês vai manjar, mas eu coloco escrito depois na descrição. A gente acabou de ouvir esse som e estamos aqui tudo bêbado e emocionado com a bandeira rossa cantando aqui de BG. E aí, voltando à entrevista aqui com o Godinho, falando sobre o Brecht, como que ele resistiu ao fascismo na época que ele estava tentando chegar ao poder? Como foi porque a gente vê meio que hoje, né? O que você faz? Fica todo mundo meio atordoado e não sabe muito bem para onde ir. Bom, o Brecht é um caso de quem fez muita coisa, assim. Ele teve muito envolvido com o teatro, que inclusive teatro que se fazia na rua, que se fazia pra galera que estava em movimento operário, que, enfim, desempregados e tudo mais. Ele fez resistência pelo teatro, pelas canções, pela poesia, um pouco sendo um dos principais nomes dessa resistência no campo da cultura. E ele falou muito de resistência também, né? O tema dele, um dos grandes temas da poesia dele, aí eu queria deixar a recomendação, né? As poesias dele estão reunidas numa obra da editora 34 que chama Poemas 1913 e 1956. Existem outras edições, existem traduções diferentes e tal, mas enfim, é uma boa referência de você pegar realmente olhando essas poesias uma por uma, pela ordem, porque é a ordem cronológica, e vendo o fascismo acontecendo. É um pouco isso, assim, porque ele foi descrevendo aquilo no dia a dia. Desde a fábrica, onde alguém ousou, no dia do aniversário da Revolução Russa, levantar uma bandeira vermelha no meio do nazismo, para dizer nós estamos aqui ainda resistindo, né? Até, enfim, as pessoas que eram solidárias com quem precisava fugir e ajudavam a sair dali, enfim, essas pequenas resistências cotidianas, as pessoas que não aceitam ir para a guerra, as pessoas que não aceitam colaborar com o regime, as pessoas que sabotam o regime de alguma maneira, né, que desobedecem, né, nos pequenos atos do cotidiano. Ele descreveu isso e ele fez parte disso. Ele foi um dos desobedientes ao nazismo, né, nos seus primeiros movimentos. Só que ele saiu da Alemanha logo depois, porque, enfim, ele claramente teria morrido se ele tivesse continuado lá. Ele era muito visado, realmente, mas ele procurou agitar a cultura, ele procurou
demonstrar as mentiras do nazismo. A mentira é um tema importante das poesias dele também. Quer dizer, o quanto naquele momento era preciso afirmar a verdade contra a mentira, né? Era preciso desmascarar aquilo que eram os discursos, que hoje a gente vê é muito parecido isso de a coisa não fazer lógica, e aí quem é militante e está acostumado a debater política olha para aquilo e fala: não é possível que as pessoas estão acreditando nisso, porque as pessoas têm o mínimo de referência de como a política funciona, né? E sabe que não é aquilo, que não vai ser um complô judeu que vai definir a política mundial. Mas a teoria do complô judeu compra a mente das pessoas, ganha a mente das pessoas, porque é simples de entender e porque, enfim, é uma maneira de rapidamente você achar uma explicação de por que elas estão vivendo aquela tragédia social. E desmascarar isso é difícil, né? Porque a partir do momento que a pessoa abraça essa explicação, é isso que a gente está enfrentando hoje, né? Ele fez um pouco isso, de procurar quebrar as narrativas do fascismo, indo para as narrativas que o povo sempre construiu. O teatro é muito antigo, a música é muito antiga, a poesia é muito antiga. São formas de você passar a narrativa para frente que não sejam o discurso oficial, né? Sempre serviu para isso. Toda a tradição de luta, né? Como diz o Chico Sainz, que eles também cantaram um dia, isso é verdade para lutas sociais das mais diversas épocas, para lutas anticoloniais, para lutas antirracistas, para lutas antipatriarcais e assim por diante. Sempre a canção, a música, a poesia, o teatro tiveram ali, né, para dar a coragem, a firmeza, alguma noção de otimismo para quem parece que está na beira do abismo, né? De achar que é possível enfrentar aquele monstro. Ele tem muitos poemas que falam em termos de mantenham a coragem apesar do inimigo ser desesperador, porque a gente está vendo que parece não ter reação, mas coragem é uma coisa que a gente precisa ter nesse momento. Ô Godinho, e a poesia dele como que era a inserção nas massas, né, nos meios sociais? Porque hoje em dia, assim, contemporaneamente, você pensar em poesia fica restrito a um grupo muito pequeno que já consome esse tipo de arte, né? Sei lá, quem já é militante, quem já consome poesia, num geral as pessoas acabam consumindo o que o capital dissemina, né? Como que era nessa época? O teatro e a poesia dele tinha uma inserção? Um pouco que a gente tem uma imagem da poesia de uma cultura livresca, assim, né? Ela é divulgada pelo mundo burguês de uma maneira dentro das suas disciplinas de conhecimento que já trazem as características do mundo burguês, mas a poesia é muito mais antiga que o mundo burguês e ela tem outros significados além disso, né? A gente tem que lembrar, por exemplo, que Racionais é poesia. A gente tem que lembrar que rap é poesia, que letra de punk é poesia, quer dizer, é algo que você consegue contar uma narrativa, dizer algo através de versos que de alguma maneira são mais memorizáveis, porque, enfim, vai ter uma rima, uma métrica, todo um trabalho para você apresentar aquilo de uma maneira que as pessoas vão conseguir passar aquela narrativa para frente, né? Então tem inserção no sentido de que a poesia, quer dizer, ela é muito mais facilmente aprendida do que um artigo que você escreve num jornal, né? Ela, principalmente entendida em seus significados mais importantes, quer dizer, as mensagens as reflexões, né? Não as mensagens, as reflexões que o Brecht faz sobre autoridade, sobre resistência e tudo mais, elas são lições impressionantes que ele consegue transformar em versos que são nas palavras que o povo falava, né? É um pouco isso, assim. Ele fez teatro popular, que é uma tradição comum, né? O teatro, e ele está aí hoje, inclusive, né? O teatro, eu acho que a gente tem que prestar mais atenção nele. Eu acho que tem muito grupo fazendo teatro nesse momento que a gente devia ir mais a ele. O teatro estando presente na rua mais ainda, estando presente, dialogando com as pessoas e chamando elas para conversar e para adotarem esse lugar que o Brecht colocava, né? De que o teatro tem que fazer com que o espectador se envolva em termos de que ele vai ter que olhar para aquilo e enfrentar seu cinismo,
porque ele vai ter que se colocar no lugar do mais oprimido e tomar uma decisão diante daquilo, uma decisão moral, né? Então eu acho que forçar essa decisão é um ponto importante que ele fez. Bom, vamos ouvir aí mais uma música. Agora a gente vai ouvir uma banda espanhola chamada Los Muertos de Cristo, com a música Coração Indomable, que é uma homenagem ao Buenaventura Durruti, um anarquista aí da Guerra Civil Espanhola. E aí a gente volta para conversar com o Godinho aí. Por allí viene Durruti con una carta en la mano, donde dice las miserias de este pueblo soberano. Por allí viene Durruti con un libro en el morral, donde apunta los millones que ha robado el capital. Por allí viene Durruti con 14 compañeros y le dice a los patronos lo que quieren los obreros. Por allí viene Durruti con un pliego de papel a decirle a los soldados que se salgan del cuartel. Por allí viene Durruti sin carroza y sin dinero. Todo el mundo le saluda, campesino y jornalero. Por allí viene Durruti con las tablas de la ley, para que sepan los tomeros que no hay patria, Dios ni rey.
Estamos aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. Hoje é com o Godinho, trocando uma ideia sobre o Brecht. Godinho, você falou aí sobre o Brecht, como foi a oposição dele, né, ao nazismo, enquanto o nazismo subia ao poder. E como que foi a vida dele depois do exílio? Como que ele fez para militar e bater no nazismo de fora do país? Bom, ele saiu pro exílio, como eu falei, logo depois que o Hitler chegou ao poder. Aí, quer dizer, no ano seguinte, em 1934, ele escreveu um texto chamado 5 Dificuldades no Escrever a Verdade, que era uma espécie de manual de como enfrentar o discurso nazista, que eu recomendo também a leitura. Ele escreveu realmente como um texto para entrar clandestinamente na Alemanha, para ajudar as pessoas que estavam lá a fazer frente ao discurso nazista. Aí, enfim, ele foi para a Dinamarca, ele teve na Suécia, ele teve em alguns países, né, esperando o visto americano. Em 1941 ele conseguiu, foi para os Estados Unidos. Até o final da guerra ele continuou fazendo enfrentamento a grupos fascistas dos Estados Unidos, depois também. E, inclusive, esses grupos fascistas depois fizeram eles saírem dos Estados Unidos. Quer dizer, acabou a guerra, veio o anticomunismo macartista nos Estados Unidos, né, investigação no parlamento sobre conspiração comunista, esse papo todo, prisões, execuções, inclusive. Teve uma perseguição forte nos Estados Unidos, com base em discurso anticomunista, logo depois do nazismo, e ele foi perseguido também nos Estados Unidos, acusado de ser comunista, e aí ele foi para a Alemanha Oriental, onde ele viveu seus últimos anos de vida e morreu lá, né, enfim, fazendo teatro ainda, né, sob um regime que ele não concordava totalmente, mas que ele se sentia mais à vontade do que nos Estados Unidos sob o macartismo. Mas o Brecht deixou uma herança, assim, ele provavelmente é o autor com maior impacto que a gente está vendo aqui em termos de influência mesmo dentro da cultura, né? O Brecht, ele é encenado o tempo todo, você pode achar as peças dele sendo encenadas o tempo todo por diversos grupos, inclusive na periferia, o tempo todo você vê alguém fazendo alguma coisa do Brecht. É muito interessante você, inclusive, ver tudo, não só as coisas do Brecht, né? Mas ir atrás do teatro, ir atrás da poesia e ver o que está sendo dito, porque por aí sai muita coisa interessante. E o Brecht influenciou também os historiadores, né? O Brecht, eu queria deixar uma recomendação aqui de um historiador chamado James Scott, que estuda o que chamou de formas brechtianas de resistência. Eu vou deixar esse link para ser divulgado junto com o material aí do programa, porque eu acho que vale muito a pena vocês verem como que a resistência pensada pelo Brecht nas suas poesias virou uma proposta de entender a história da resistência popular por parte dos historiadores. Quer dizer, toda uma teoria da história foi formulada em cima da leitura do Brecht. Eu acho bem interessante o que esse autor faz. Vamos ouvir aí mais uma música. Agora a gente vai ver a banda Puag com A La Huelga e aí a gente volta. A la huelga, bien, a la huelga, bien.
Voltamos aí com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero para fazer a despedida aí do programa, que hoje o assunto foi o Brecht. E aí, Godinho, deixar a palavra aí pra você, as últimas palavras desse programa. O programa é seu. Bom, só tem um filme que eu queria indicar, né? Eu falei do teatro e tudo mais. O Brecht não se envolveu muito com o cinema, mas o que se envolveu é bom e vale a pena também. Tem um filme que chama Kuliwamp. Eu vou colocar o nome aí também, porque não dá pra saber o que eu tô falando aqui. Em alemão errado. Mas assim, é um filme que fala sobre a situação dos desempregados na Alemanha, na ascensão do nazismo. Discute a ascensão do nazismo lindamente. Tem o último diálogo é sobre o Brasil. Eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada lá e verem o que os alemães estavam debatendo o Brasil, né? Os pobres da Alemanha debatendo o Brasil nos anos 30. Isso aconteceu. Boa, assista aí o Kuliwamp. E aí, quem quiser ouvir o Desobediência, hoje a gente acabou esse programa aí do Brecht. Aí no próximo programa a gente vai falar sobre a Simone Weil, que não sei se eu falei certo agora o nome dela. E aí o título é A Alemanha à Espera. E a gente vai usar como referência os textos A Alemanha à Espera, o Desenraizamento e falar sobre o movimento operário e a ascensão do nazismo. Quem quiser ouvir o Desobediência Sonora, todas as quintas-feiras a gente tá no ar na Antena Zero às 18 horas. E quem não conseguir ver o programa, ouvir o programa no dia, acessa o Mixcloud da Antena Zero e procura lá o Desobediência Sonora, que estão todos os programas da rádio por lá. E quem quiser conhecer mais o projeto do Desobediência Sonora, entra no nosso site desobedienciasonora.milharal.org. E aí até a próxima quinta com a Simone Weil.